Rigidez. O excesso de rigidez e severidade faz com que criemos um padrão mental que influenciará os outros para que nos tratem da mesma forma como os tratamos. Teimosia é uma forma de rigidez da personalidade. É um apego obstinado às próprias ideias e gostos, nunca admitindo insuficiências e erros. Conviver com criaturas que estão sempre com a razão, que acreditam que nasceram para ensinar ou salvar todo mundo e que jamais transgridam a nada é viver relacionamentos desgastantes e insatisfatórios. Quase sempre fugimos desses indivíduos dogmáticos, incapazes de aceitar e considerar um ponto de vista diferente do seu. Nesses relacionamentos, ficamos confinados à representação de papéis instrutor-aprendiz, orientador-orientado, mentor-pupilo. Somente escutamos, nunca podemos expressar nossa opinião sobre os eventos e as experiências que compartilhamos. As pessoas teimosas vão ao excesso do desrespeito por não darem o devido espaço para as diferenças pessoais que existem nos amigos e familiares. Pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Os limites traçados pela natureza nos ensinam onde e quando devemos parar, bem como por onde e quando devemos seguir. A natureza respeita nossos dons próprios, ou seja, nossa individualidade. Assim devemos também aceitar e respeitar nosso jeito exclusivo de ser, bem como a de todos aqueles com quem compartilhamos a existência terrena. O excesso de rigidez e severidade faz com que criemos um padrão mental que influenciará os outros para que nos tratem da mesma forma como os tratamos. Poderemos ainda no futuro provocar em nós um sentimento de autopunição, pois estaremos usando para conosco o mesmo tratamento de austeridade e dureza. O arrependimento se associa à culpa, nascendo daí uma vontade de nos redimir pelos excessos cometidos, o que acarreta uma necessidade de expiação. O indivíduo se compraz com o próprio sofrimento. Nossos limites se expressam de maneira específica e ninguém pode exigir igualdade de pensamento e ação de outro ser humano. Respeitando nossa singularidade, aprenderemos a respeitar a singularidade dos outros. E sempre cairemos no excesso, quando não aceitarmos nosso ritmo de crescimento, bem como do próximo. Segundo Alfred Adler, a compensação é um dos métodos de defesa do ego, e consiste num fenômeno psicológico que busca contrabalançar e dissimular nossas tendências inconscientes por nós consideradas reprováveis e que tentam vir à nossa consciência. Os excessos de todo gênero funcionam, na maioria das vezes, como disfarce psicológico para compensar nossas tendências interiores. Exageramos posturas e inclinações na tentativa de simular um caráter oposto. Atitudes exageradas de um indivíduo significam quase sempre o contrário do que ele declara. Excesso de pudor, compensação de desejos sexuais normais reprimidos. Excesso de afabilidade, compensação de agressividade mal elaborada. Excesso de alimentação, compensação de insegurança ou necessidade de proteção. Excesso de religião, compensação de dúvidas desmoralizadoras existentes na inconsciência. Excesso de dominação, compensação de fragilidade e desamparo interior. Atrás de todo excesso ou rigidez se encontra a não aceitação da naturalidade da vida, fora e dentro de nós mesmos. Lição 713. Traçou para vos indicar o limite do necessário,
mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Pensei em duas questões que me vieram. Uma é uma frase, né, que fala que não deixe que o outro te tire do seu centro. Quando a gente perceber, né, que tá saindo, assim, voltar, me acalmar, eu tenho feito isso. E porque às vezes as pessoas são diferentes mesmo, né, e a gente tem que aceitar. E nessa aceitação é a segunda coisa que eu pensei, que é ver Deus em todo mundo, né, como há um tempo atrás a Dila falou, você vê Jesus ali? Quando você vê o outro, você não, como Deus, como Jesus, você não julga, não acha que tá errado, não fica, né? E não deixa também te tirar do seu ser. Então, são as duas coisas que eu pensei em relação ao texto. Com relação a esse tema, eu me lembrei de uma experiência que eu tive na época da graduação que eu já contei aqui, mas agora eu vou contar ligado com essa ideia da rigidez. Que foi um curso em uma comunidade lá no interior de São Paulo. Primeiro o curso era de 7 dias, e aí depois tinha uma continuação que eram 15 dias em que a gente ficava imerso naquela comunidade. E lá eles tinham, eu já falei aqui, que é o Kinsan. Tudo naquela comunidade se baseava no Kinsan, era uma comunidade japonesa, surgiu no Japão, e o, todas as coisas que iriam ser feitas, as pessoas paravam para fazer o Kinsan, que era uma rápida reflexão, que era no começo, no meio e no final da atividade. E a ideia era nunca cristalizar a forma de fazer as coisas. Esse que era um ponto deles. Eles tinham um dos pontos que era não se apegar aos modos de se fazer, estar sempre repensando. Então, no começo era bem complicado, até chato, porque a gente ia lavar o prato e aí tinha que fazer o Kinsan para refletir como é que isso ia ser feito. Mas nesse processo, né, primeiro foi 7 dias, depois foi 15 dias, o ato de estar repensando as tendências, o como fazer, era algo impressionantemente profundo, como a gente ia, algo que parecia que estava completamente pronto, a gente refazia e pensava de formas diferentes aquele processo coletivo. Então, a cristalização das pessoas era cada vez mais fluida, o diálogo, ele crescia bastante, as pessoas estavam cada vez mais abertas a estarem repensando a sua forma de ver o mundo. Eu achei isso foi uma experiência muito, muito profunda para mim, sabe? Muito, muito profunda. Tanto que depois, quando terminou, quando eu passei por essas experiências lá, e depois eu ainda fiz outros cursos, foi um dos locais que mais me inspirou a escrever o Planeta Feliz. Essa ideia de estar ali constantemente repensando as suas formas, sabe? Então, quis compartilhar aqui essa ideia que eu me lembrei demais dessa experiência lá. Essa rigidez que ele trata aqui no primeiro texto, né, muito daquela nossa coisa de não aceitar o erro, né? A gente é rígido com tudo que a gente percebe que está errado, a gente é rígido demais. E principalmente quando a gente reverte isso em direção ao nosso interior. Aí a gente é mais rígido ainda, normalmente. E muitas vezes leva, né, como ele fala ali, né, você exacerba uma determinada dita virtude, na verdade, porque você quer com aquilo apagar o erro do contraponto daquela virtude. E não é assim que funciona. Né? A gente ouve já há muito tempo, né, a Neuza dizer, né, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E essa é a vibe que tem que ser mesmo. Né?
Eu estava aqui lendo a primeira frase da continuação, né? Que é exatamente aquilo, né? Errar, tropeçar, quebrar a cara, fazer tudo errado, é parte da gente. Então a gente não tem que ter uma rigidez exagerada, porque a gente começa a ter informações de como proceder, de como ir modificando a nossa existência, e algumas pessoas acham que aquilo tem que ser a ferro e fogo. Você não pode mais errar. Puxa, eu entrei num grupo que quer o amor do mundo, então não posso mais errar, eu tenho que amar de Deus ao capeta, da mesma forma. Não funciona assim, a gente não consegue fazer isso. Claro que isso a gente não vai usar como desculpa. Tudo bem, eu não consigo amar ele, mas tudo bem. Qualquer hora eu dou um afago nele. A gente tem que ter a consciência que a gente tem que trabalhar aquilo, mas sem se culpar. Porque essa rigidez, como ele fala ali, gera muita culpa em quem não consegue lidar com isso. E isso vai desequilibrando ainda mais. Porque você vai ficando angustiado, que você quer fazer, você quer completar, você quer atingir, mas não consegue, escorregou aqui, escorregou ali. Isso te angustia de uma forma que, se não for bem amparado, você acaba se desequilibrando mais, achando que encontrou um caminho, do que deixando a coisa seguir o rumo da natureza. Então, essa rigidez, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente começa a aplicá-la a nós mesmos. Nós estamos imbuídos de um trabalho, nós temos uma conscientização talvez maior do que a maioria das pessoas ao nosso redor, talvez. Mas a gente não pode também pegar essa bandeira e levar tudo a ferro e fogo, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que tem a questão do equilíbrio, né, nessa história, e nós não somos muito equilibrados, e acaba que a gente ou vai para um lado ou vai para o outro. É interessante isso, porque eu fico brincando às vezes assim, que às vezes a gente aprende, quem, né, tem uma educação judaico-cristã muito rígida, que a gente tinha que seguir Jesus, né, e coloca alguns figuras como nossos, né, aqueles que a gente tem que seguir, e se você... E muitos ficam realmente imbuídos nisso, de que tem que lutar para ser daquele jeito, né, perfeito, podemos ser perfeitos, e aí eu fui criada dentro desse padrão muito forte, de que tinha que ser perfeito, de perfeição, de agir corretamente, de buscar ser certo, aquela coisa toda. Acaba que a gente fica com opiniões muito firmes, né, e as pessoas até se assustam, porque a gente, não, se isso é isso, né, e as pessoas até levam um susto, assim, né, porque você acaba não sendo tão flexível e tudo, né. Com o tempo a vida vai mostrando pra gente que não é assim, porque que o Silvio falou, da gente exigir da gente, e aí a gente exige muito da gente, e a gente exige do outro também, né, porque a gente, se eu estou lutando para ser melhor, por que o outro não está lutando para ser melhor? Se eu estou lutando para fazer isso certo, por que o outro não está lutando para fazer o certo? E você começa a querer que, assim, todos ajam corretamente, e você às vezes não consegue entender porque não querem agir corretamente, e aí vai, depois a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais flexível até com os outros, não, tudo bem, mas quando é muito forte, você não aceita você errar, você não aceita, e aí vai. E eu estava conversando sobre isso, e ao mesmo tempo tem isso, mas ao mesmo tempo nós estamos com uma sociedade muito permissiva em errar. Esse equilíbrio está muito difícil. A gente saiu dessa rigidez de que a gente tinha que ser perfeito, que tudo, e entramos num outro processo de que, errar é assim mesmo, a gente erra, não, fica tranquilo, e parece que as pessoas não se esforçam para acertar. Então,
é um momento que às vezes fica muito confuso. Eu confesso que às vezes aí eu penso assim, eu tenho que estar certa, então tudo bem, o outro, mas ao mesmo tempo é muito confuso o momento, eu sinto isso. A gente vê muita gente passando a mão na cabeça de todo mundo, tipo, erra mesmo, não, a vida é assim, isso, e outros, né, que não, que querem agir certo. Eu estou partindo do princípio, do fundo do coração, de querer agir certo do bem, assim, né, não, eu quero ser realmente melhor, e aí se cobra. E vejo do outro lado pessoas também que tudo passa a mão. Aí chega a hora da Neuza, né? Tá tudo certo, não pensa muito. Vambora. O Diva e eu sou uma que passa a mão. Às vezes eu fico... Uma vez eu ouvi na escola, eles falaram que eu tinha um cargo, né, de coordenação, depois supervisão, mas que eu só passava a mão. Eu sempre falei, ninguém melhora sendo punido, ou, ou, ou ficar só mostrando que está errado os defeitos e tal. Quando eu chamava as mães dos estudantes, aí eu falava, não, eu queria conversar com você para saber como é que ele é. Você não chamou aqui para brigar comigo, para falar nada? Eu falei, não, eu estou querendo entender para a gente saber a melhor maneira de tratar. Porque a gente tem essa ilusão de achar que a gente vai consertar o outro. Quem sou eu? Né? Eu não quero, como diz a avó, não quero brincar de Deus. Né? Quero entender como a pessoa funciona para que eu possa ter uma coisa mais fluida, né? Como a água, você possa chegar até ali, porque todo mundo tem essa essência boa, né? E já fui muito criticada por isso, falei, mas eu sou assim, não vou mudar. Esses dias até, eu tô indo, né, a algumas escolas, e a menina veio me perguntar, porque os meninos estão matando aula, estão indo lá para a sala dela, e ela falou, ai, o que eu faço? Aí eu falei, olha, eu vou te falar o que eu fiz. Eles falaram, olha, os meninos estão matando aula, estão vindo para sua aula. Eu falei, melhorem a aula de vocês. Eu não vou me culpar porque esses meninos estão aqui, eles vão matar de qualquer jeito. Para onde eles vão buscar alguma coisa, né? Ou vão fugir da escola, ou vão usar droga, vão, né? A gente sabe que a situação é complicada dentro da escola, das escolas públicas. Então eu falei, se eles estão lá, é porque eles estão, né, gostando de estar ali. Eu não vou fechar a porta, não vou trancar, não vou, né, mas vocês têm que... Então, assim, eu ia completamente contra, porque é uma escola, você não pode deixar o aluno ali. Mas eu falei, não vou mudar a forma, vocês têm que dar uma aula que o aluno queira estar lá, que o estudante queira, sabe, assim, essas coisas. Eu penso assim, meio fora da mão, assim. Então... Não, mas é legal o que você está falando. Aí você questiona o professor, mas de alguma forma também o professor também está dentro desse quadro. Vamos dizer assim, né? Aí a gente fica nisso. Entender, eu acho assim, a vida é muito doida por causa disso, né? Que a gente tem que, se a gente pudesse ir um por um, né? Entender cada um. Você trata de vários alunos, né? Mas cada um tem uma história, né? Cada um tem uma coisa. E como agir com cada um, né? É tão difícil isso. Essa coisa, né? Infelizmente, né? Se eu não vou mudar, infelizmente vou te contar um segredo. Você vai mudar sim. Porque a compreensão da gente vai mudando e as nossas atitudes vão mudando. Só tem uma coisa que, assim, eu não vou punir. Na verdade, a gente não tem que punir. A gente não tem nem esse direito, nem esse poder. Mas as consequências do ato de cada um vêm. Quando eu fui, na época que eu era diretor da Escola de Saúde da Marinha, toda lambança que algum aluno, né, fazia, não sei o quê, a audiência, lógico, era comigo. E teve aqueles que eu só conversei e teve aqueles que eu tive que prender. Você foi mal, você foi mão pesada. São as consequências dos seus atos.
Eu buscava pesar, né, a consequência do que aquilo traria para a coletividade que estava ali e o exemplo que aquilo causaria nos outros alunos. E na maioria das audiências que eu tive que fazer, eu fui muito mais carrasco do que bondoso. Inclusive, eu tive fama, enquanto estava lá, de mão pesada. Mas é porque não poderia deixar muitas coisas passarem em branco pela influência que aquilo causaria nos outros alunos. E tá tudo certo. No final, todo mundo gostava de mim, alguns provavelmente também não gostavam, mas era o trabalho que me cabia ser feito naquele momento. E isso que a Diva falou, eu achei muito interessante, porque é uma coisa que eu sempre falei no meio espírita, porque existe a tal máxima espírita, tá tudo bem, cada um no seu tempo. Isso virou, ao longo do tempo, uma incompreensão dos fatos. Como a Diva falou, você não sabe se faz, se não faz, se passa a mão, e virou uma desculpa, e virou uma permissividade acentuada dos erros de todo mundo. Ah, você errou, você fez a maior lambança do mundo. Mas não tem problema não, é assim mesmo, cada um no seu tempo. Só que a conscientização, que cada um tem o seu tempo, é uma coisa. Mas você usar isso como desculpa para o seu erro ou para continuar fazendo errado, não, eu posso continuar cometendo todos os meus erros que um dia eu vou aprender, é diferente. E foi nisso que se tornou essa frase. Ah, cada um ao seu tempo. Aí todo mundo relaxou. Ah, eu posso fazer o contato, mais para frente eu vou acertar. E isso, não só no meio espírita, mas em toda a sociedade, foi tomando corpo. E a gente tem realmente, como o Dilma falou, uma sociedade que é extremamente permissiva em seus deslizes, com isso, sempre com a promessa de que mais à frente dá para consertar. Queria também só refletir nesse ponto, é muito rico. Esse ponto que a Diva colocou do equilíbrio, né, o que o Silvio e a Neuza foram colocando, eu acho que é o grande ponto, sabe? É o equilíbrio. E a gente pode ver a natureza mesmo. A natureza, até ali a árvore que está ali na Solange, aquela árvore linda, ela só consegue ficar lá no alto porque há estruturas rígidas que conseguem manter o tronco, mas ao mesmo tempo há flexibilidade para sustentar os ventos, as suas raízes para ir entrando e rompendo pedras a fim de buscar água. Então, eu acho que esse equilíbrio de compreender o momento de ter determinados ideais, mas está sempre repensando e reestruturando em novos pontos. Eu acho que o ponto não é não ter a rigidez, porque o nosso corpo aqui tem estruturas rígidas que mantém, se cristalizar nessa organização, nessa forma. Então, fala assim, não, é assim, e o tempo passa e vem as situações externas e não consegue se reorganizar em uma nova estrutura. Então, acho que é essa rigidez que talvez seja o grande problema, é não conseguir se readaptar ao seu entorno, às situações, às pessoas, e talvez esse ponto que a Diva colocou é verdade, né? É falar assim, não, então não tem nada, qualquer forma um pouco mais estruturada, a sociedade atual meio que, de certa maneira, ela não está aceitando. Eu entendo o ponto que ela coloca e eu vejo o equilíbrio assim. Então, ter essa estrutura tipo terra, né? A terra dá essa ideia de coesão, a água dessa fluidez, né? O ar da expansão, o fogo dessa irradiação, desse dinamismo. É necessário. Se não tem terra, ela não cria nenhuma estrutura. Então,
Eu acho que é conseguir estar sempre repensando, mas se reestruturando em padrões acima, sabe? Eu vou contar rapidamente, bem rápido, um, um- uma. Não, tá em cima, vou deixar os outros falarem. Pode contar, Zé. Eu vou contar então rapidamente, tem um livrinho que eu adoro muito, que é de uma enfermeira. Eu sempre falo desse livrinho em alguns casos. E um desses foi um espírito que recém desencarnou e estava em uma cidade onde ela começou a trabalhar como enfermeira. E aí ela teve a possibilidade de visitar uma cidade que era bem mais alta. E aí ela tem toda uma roupa que ela foi para lá. E quando chegou lá, uma coisa que ela ficou impressionada é porque como lá era muito alto, as estruturas energéticas eram muito mais fluidas e repercutiam com o pensamento. Então só podia estar lá quem tivesse estabilidade do pensamento, porque senão não tinha como, a estrutura ela não se mantinha. Então a gente vê esse ponto de equilíbrio, ao mesmo tempo que tem que ter a estabilidade mental, essa rigidez, mas em um meio que é muito mais flexível, muito mais fluido. Então, chegar nesse equilíbrio de conseguir manter estabilidade, mas estar sempre se repensando nessa estrutura fluida, talvez seja o ponto aí que a Diva colocou, que é esse equilíbrio, sabe? Mas antes da série começar, você colocou um ponto da árvore, que é o princípio básico da maioria daquelas artes marciais orientais que utiliza a força do oponente, né, para vencer a batalha, né? Ele não fica rígido, ele não usa a mesma contra-força. Ele se curva para ter mais chance de vencer a batalha. É a mesma coisa o vento com as árvores. A rigidez só faz com que ela quebre.